Bem, nesta videoaula eu vou mostrar para vocês a solução detalhada do exemplo ilustrativo da unidade número 6. Trata sobre um projeto para a criação de suínos com 200 matrizes. Aqui está em destaque alguns dos dados que poderiam mudar para cada um dos estudantes. O problema pede o número e as dimensões das baias para cada uma das etapas ou fases da criação de suínos. E no caso da gestação e da aparição ou maternidade, pede-se no caso número de gaiolas. Bem, vamos de imediato o resumo com as principais fases da criação de suínos. Já foi mostrado na aula teórica. Neste caso, a primeira etapa, pré-cobrição e cobrição e crescimento, as duas últimas etapas e o acabamento tem que ser necessariamente em baias. Entretanto, a gestação e a maternidade pode ser realizada tanto em baias quanto em gaiolas. Bem, neste problema teríamos baias para a primeira etapa, para essa quarta etapa, crescimento inicial, e também para a quinta etapa. Lembrando que tem mudança de baia, por isso seria esse caminho. E então está em destaque aqui os caminhos que correspondem ao problema presente. Bem, iniciamos nosso cálculo do número de baias para a fase de pré-cobrição e cobrição. Esta seria a fórmula apresentada na aula teórica. Com base nos dados do problema e do slide 34 da aula teórica, temos aqui os valores a serem substituídos, chegando ao resultado de 17,22. Neste caso, teríamos 18 baias. Em todo caso, recomenda-se aproximar logo ao inteiro imediato superior, independentemente da parte fracionária. Bem, em seguida, passamos às dimensões. Neste caso, começando pela área, que aqui temos os dados da tabela 1 e os dados do slide 35 da aula teórica para determinar esse espaço e o número de matrizes por baia, resultando em uma área total de 12,5 metros ao quadrado. Bom, depois, na área das baias, determinamos o comprimento baseado nessa fórmula, que considera o espaço no coxo por fêmea e a largura do portão, e também o número de fêmeas por baia. Bom, com base nessa expressão e os dados do problema, mais os dados do slide 35, conseguimos chegar a um comprimento de 3,7, nesse caso. Bem, se temos a área e o comprimento, e considerando-se que as baias possuem um formato retangular, conseguimos determinar a largura, dividindo a área pelo comprimento e chegando a uma largura de aproximadamente de 3,40 metros. Bem, esse seria o item A. Teríamos as dimensões e o número de baias para a fase de pré e cobrição. Bem, no caso do item B e C, apenas o número de gaiolas para cada uma dessas etapas. Apenas aplicamos essa fórmula, mudaria também o período de uso em cada uma. E lembrar que no caso de gaiolas, apenas uma fêmea por gaiola. Assim, substituindo os correspondentes valores na equação, chegamos ao número de gaiolas necessário de 147,6 e aproximamos para 148. De forma semelhante, determinamos o número de gaiolas de aparição em sala única. Apenas mudaria o valor do período de uso
e o resto fica praticamente constante e chegamos ao número de gaiolas necessárias de 99. Lembrando que recomendamos aproximar ao imediato superior inteiro. Bem, as próximas etapas que correspondem já à fase de produção com os leitões, aí temos crescimento inicial, aparece um novo elemento na fórmula, que seria o número de desmamados por fêmea, que são dados fornecendo um problema, ou escolhe-se entre 10 e 20, de acordo com o projeto. Bem, nesse caso foi fornecido um valor de 10 desmamados e o número de leitões de 15, resultando e o período de uso correspondente, resultando num valor de 65,66, ou seja, 66 baias. Em seguida, determinamos a área dessa baia com base nos valores da tabela 1 e os dados do problema. O coeficiente que corresponde a essa fase é de 0,27 metros quadrados por animal. Como temos 15 animais, teremos então esse resultado. Essa seria a área, uma fase com leitões pequenos. Na sequência, determinamos o comprimento da baia e, por fim, a largura, que seria a divisão entre a área pelo comprimento. Bem, seria o crescimento inicial. Vamos para o crescimento final. Já os leitões têm um porte maior, em torno de 60 quilos. A forma seria praticamente a mesma, apenas mudando o período de uso, resultando um número de 74 baias, já aproximando. A sequência, a área dessa baia, lembrando que neste caso seria piso totalmente ripado e com mudança de baia. O coeficiente correspondente aí na tabela 6 do slide 66 é 0,50. Então, resultando nessa área de 7,5 metros ao quadrado. Em seguida, o comprimento, a forma continua sendo a mesma, considerando-se a largura ao portão, o espaço no coxo por animal e os leitões por baia, resultando em 5,2. E por fim, dividindo-se a área pelo comprimento, obtemos a largura para essa etapa. Por último, temos a fase de acabamento. A forma continua sendo praticamente a mesma, apenas mudando o período de uso. Nesse caso, coincide com o item crescimento inicial, porque o período de uso é o mesmo, de 8 semanas. Entretanto, muda aqui o coeficiente de superfície por animal. Nesse caso, para condições do problema, que correspondem na tabela 6 do slide 66, seria 0,75, fase de acabamento com piso totalmente ripado. Então, teríamos essa área. Em seguida, o comprimento e, por fim, obtemos a largura e aí conformamos a baia. Já com esses valores, a gente teria a ideia do comprimento do galpão, a distribuição dessas baias, porque seria apenas multiplicar as dimensões de comprimento pelo número de baias e teríamos então os dados para realizar a planta do projeto. Isso seria em outra videoaula. Bem, isso é o que eu tinha para vocês. Muito obrigado e até a próxima videoaula.